Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Publicada hoje no Diário Oficial a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Benefícios devem ser pagos em agosto e vão injetar 21 bilhões de reais na economia. Relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que a falta de vacinação já traz de volta doenças que estavam vencidas, como a poliomielite, a difteria e o sarampo. No Brasil, não vacinar os filhos pode até ameaçar a guarda das crianças perante a lei. Polícia investiga se invasão a prédio do Ministério do Trabalho em Brasília tem ligação com o inquérito que derrubou o ex-ministro. Nem os aliados engoliram as palavras de Donald Trump. O presidente norte-americano diz acreditar em Vladimir Putin, que negou terem os russos interferido nas eleições dos Estados Unidos. A bola volta a rolar nos gramados brasileiros. Pela Copa do Brasil, os confrontos recomeçaram rumo às quartas de final. Um relatório da Organização Mundial da Saúde revela que a vacinação no mundo teve redução na cobertura. Isso fez doenças que tinham desaparecido voltarem, o que põe em perigo muita gente, principalmente as crianças. Quando o assunto é vacinação e saúde dos filhos, com Érica, não tem discussão. Eu penso que é uma proteção muito necessária para as crianças. Carteirinhas atualizadas, como a de Enzo e Emily, deveriam ser uma realidade para todas as crianças, mas, infelizmente, não é assim e a tendência é de que elas diminuam, e não só no Brasil. Um relatório divulgado ontem pela Organização Mundial da Saúde mostra que no ano passado os números de imunização pararam em 86%. Os dados mostram que não chegar aos 95% de cobertura ideal provocou o aumento no número de registros que poderiam ser evitados. Entre 2016 e 2017, cresceram no mundo os casos de poliomielite, difteria e sarampo. O sarampo, aliás, estava erradicado no Brasil desde 2016, de acordo com certificação da Organização Pan-Americana de Saúde. Mas já houve a confirmação de quase 1.700 casos somente neste ano. No caso da polio, no começo do mês, o Ministério da Saúde divulgou um comunicado dizendo que em 312 cidades brasileiras, menos de 50% dos bebês com menos de um ano estão vacinados. E boatos na internet podem ter contribuído para o baixo número. Na dúvida, vá atrás de quem você confia. Procurar realmente ouvir do pediatra, ouvir de uma fonte confiável o que é realmente verdade e aquilo que não é. A vacinação é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A responsabilidade dos pais sobre a imunização é com os filhos e também com a sociedade. Você se protegendo, você não vai propagar esse vírus, você não vai transmitir a doença e você vai proteger outras pessoas. Enzo tem só 9 anos, mas sabe bem a importância das vacinas. É ruim, mas, como minha mãe diz, é bom para a saúde. Estamos no Julho Verde e o foco da campanha é a conscientização da luta contra o câncer de cabeça e de pescoço. A repórter Adriana Cimino tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Anualmente são registrados no mundo 700 mil casos, 15 mil só aqui no Brasil. O tipo de câncer de cabeça e pescoço mais frequente entre os homens é o de boca e entre as mulheres é o de tireoide. Mas há também câncer de faringe, laringe e até nas glândulas salivares. Eu converso agora com o Dr. Fábio Roberto Pinto, que é cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital do Coração de São Paulo. Doutor, quais são iniciativas para prevenir e diagnosticar precocemente esses tipos de câncer? Boa tarde. Adriana. Em relação aos cânceres de boca, laringe, faringe, são tumores que estão relacionados com o cigarro, com o tabagismo e com o etilismo. Então, o que se recomenda é abandonar o tabagismo e não ter uma ingesta exagerada de bebidas alcoólicas, principalmente os destilados. No caso do paciente perceber alguma lesão, uma úlcera, uma afta na boca, língua, na garganta, que não cicatriza em até 3 semanas, ele deve procurar o especialista. No caso, o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o especialista mais preparado para diagnosticar essa lesão e diferenciar entre lesões benignas de lesões malignas ou pré-malignas.
Em relação à tireoide, a gente está vendo um aumento da incidência de câncer de tireoide na população, inclusive em homens, e a única forma de se fazer o diagnóstico é através da ultrassonografia. Então, os pacientes devem conversar com o seu médico, se isso ainda não estiver sendo feito, incluir o ultrassom de tireoide no seu check-up anual, como é feito com a próstata, com a mama, etc. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Com essas medidas de prevenção, 1/3 dos casos podem ser evitados. Ana. Obrigada, Adriana. Aldo. Metade da poluição na capital paulista é causada pela menor parte da frota de veículos da cidade, os ônibus e os caminhões. Essa é uma das conclusões de um estudo de cientistas brasileiros que fez uma análise inédita da atmosfera de São Paulo. O trabalho detalhou os poluentes que contaminam o ar de São Paulo e separou o que foi emitido por veículos pesados a diesel e veículos leves, como carros e motos. A frota que mais polui, ou seja, caminhões e ônibus, correspondem a apenas 5% do total de veículos da capital. Hoje, São Paulo tem um total de 7 milhões de veículos. O estudo mostra que ônibus e caminhões emitem cerca de 30% do monóxido de carbono, entre 40% e 45% do benzeno e do tolueno e 50% da fuligem preta. Os resultados apontam que a instalação de filtros no escapamento dos ônibus seria uma opção simples, rápida e barata de redução da poluição atmosférica na cidade. Em países da Europa, esses filtros eliminam 95% das emissões dos veículos a diesel. No artigo publicado na revista Scientific Reports do grupo Nature, os cientistas brasileiros também destacam o uso da tecnologia para diminuir a poluição num curto prazo. Um levantamento do Ministério da Saúde revelou que o diabetes está crescendo mais entre os homens. A doença atinge cerca de 9 milhões de brasileiros e a principal causa é a obesidade e o sedentarismo. A vida de Jairo se divide em antes e depois do diagnóstico do diabetes. Antes, ele era sedentário e tinha sobrepeso. Hoje... Cuido do peso, não é? Cuido da alimentação, faço exercícios, procuro dormir bem. Com essa rotina, os remédios e as consultas periódicas levam uma vida normal, apesar do diabetes, há 27 anos. O que eu deixo de fazer por conta do diabetes? Diria para você, muito pouca coisa. Eventualmente um doce, uma coisa assim, do restante não. Vida normalíssima. Jairo é um exemplo, segundo a própria médica que o acompanha. Mas também é uma exceção. Metade das pessoas que têm diabetes nem sabem que têm a doença. E muitos pacientes já diagnosticados também não se cuidam como ele, o que pode levar a consequências extremas. Você tem um risco maior de ter as complicações que estão relacionadas com cegueira, alteração de função renal, risco de infarto, derrame. No mundo todo, os casos da doença têm aumentado, mas no Brasil, o Ministério da Saúde detectou um crescimento maior entre os homens. Segundo o Ministério, nos últimos 11 anos, o número de mulheres com diabetes aumentou 28,5%, enquanto que o de homens cresceu 54%. A doença também aumentou entre aqueles que estudam mais e que têm mais de 65 anos de idade. Os fatores de risco para a doença, para o diabetes, eles estão aumentando, né? Então, a incidência de obesidade está aumentando na população mundial. As pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? Você pega hoje criancinhas pequenininhas que deveriam estar brincando, estão em frente ao videogame. As pessoas estão deixando de se movimentar. E para quem acha que basta ficar longe das vitrines de doces para não ter diabetes, um alerta. Mesmo quem resiste a essas tentações e nunca come doces, pode sim desenvolver a doença. O problema não tem a ver com o doce, é a quantidade de alimentos que você ingere e como você faz essa ingestão. Porque senão a gente tem a ideia assim, eu nunca comi doce, eu tenho diabetes. Por quê? Não é o doce. Se eu balancear bem o meu prato, eu não tenho problema. O açúcar, ele pode até entrar como parte da minha dieta, mas eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo. O governo federal vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas. A primeira parcela será paga em agosto, juntamente com o benefício do mês, e a segunda em novembro. O decreto do presidente Michel Temer foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial.
Com a medida, o governo pretende injetar até 21 bilhões de reais na economia. Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefícios como aposentadoria, pensão por morte, salário e maternidade e auxílios doença, acidente ou reclusão. O extrato para consulta poderá ser obtido pela internet no site Meu INSS ou nos terminais de autoatendimento das agências bancárias. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assume a presidência da República hoje. É que o presidente Michel Temer viaja para Cabo Verde, na África, e os presidentes da Câmara e do Senado também estarão ausentes do país. Carmen Lúcia exercerá a presidência pela 3ª vez este ano, em razão de viagens ao exterior do presidente Michel Temer e dos 2 próximos nomes na sucessão, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Desde abril, Maia e Eunício programam agendas no exterior sempre que o presidente Temer realiza viagens internacionais. Pela legislação, se eles assumirem a presidência, ficam impedidos de disputar a próxima eleição. Para evitar esse risco, Rodrigo Maia programou uma viagem ao Chile e Eunício Oliveira aos Estados Unidos, em caráter particular. O presidente Michel Temer embarcou hoje de manhã para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde vai participar da cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ele só reassume o cargo na sexta-feira. Hoje e amanhã, quem despacha no Palácio do Planalto é a ministra Carmen Lúcia. No lugar dela, no plantão do Supremo Tribunal Federal, ficará o ministro Celso de Mello. A Polícia Federal faz operação em 6 estados para desarticular uma quadrilha de roubo e receptação de cargas que tinha a participação de motoristas dos caminhões. Batizada de Transbordo, a operação da Polícia Federal cumpre desde hoje de manhã 106 mandados de busca e apreensão e 64 de prisão, expedidos pela Justiça Federal de Alagoas. As ações acontecem em São Paulo, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Entre os alvos estão 2 empresas que recebiam carga roubada para revender. Segundo a investigação, os motoristas dos caminhões simulavam o próprio sequestro, enquanto outros integrantes do grupo desativavam os dispositivos de segurança e transferiam a carga. Os criminosos também adulteravam a identificação dos veículos e davam golpes em seguradoras. A investigação estima que a organização causou prejuízo de quase 9 milhões de reais. No Ceará, acidente em parque aquático deixa um morto e um ferido. No Ceará, acidente em parque aquático deixa um morto e um ferido. O acidente aconteceu ontem na região metropolitana de Fortaleza, em um tobogã recém-inaugurado. Segundo testemunhas, 4 pessoas desciam pela atração em uma boia, que na última curva do brinquedo ultrapassou a parede de contenção e virou. Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, locutor da rádio Nova Brasil FM, estava na parte mais alta do brinquedo, caiu e morreu no local. A outra vítima era a namorada dele e teve ferimentos no braço e no peito. Os outros 2 ocupantes da boia não se machucaram. Em nota, o parque diz que lamenta o ocorrido e que encerrou as atividades da atração, que só voltará a abrir após a apuração pericial que será realizada pelas autoridades competentes. Em respeito à família, o parque permanece fechado nesta terça-feira. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. A Polícia Federal investiga a invasão ao 1º andar do Ministério do Trabalho em Brasília no fim de semana. Há suspeitas de que a ação pode estar relacionada com a Operação Registro Espúrio, que apura fraude em registros sindicais. Servidores do Ministério do Trabalho encontraram móveis das salas do 1º andar revirados e todo o material jogado pelo chão quando entraram para trabalhar na segunda-feira. A informação de que 4 notebooks desapareceram. Nas salas funcionam serviços relacionados ao seguro-desemprego e a carteiras de trabalho. Em 2016, esse setor era chefiado por Leonardo Arantes, sobrinho do deputado federal Jovair Arantes, do PTB. Os 2 são investigados na Operação Registro Espúrio da Polícia Federal e negam irregularidades. Com o fim da Copa do Mundo de Futebol, as atenções se voltam para as eleições. Daqui a um mês, começa oficialmente a campanha eleitoral de 2018. Era mês de Copa do Mundo, mas o Rodrigo não tirou o olho do noticiário político. Não que eu não torcesse para o Brasil, né? Mas esse momento ele requer muita atenção, né? Porque é aí que, de repente, a gente pode se deparar com aprovações de políticos que a gente, enfim, né, discorda, né? Então tem que estar bem... Alguém da sociedade tem que estar acordado. O prazo para as convenções partidárias começa nesta sexta-feira e vai até o dia 5 de agosto.
É o tempo que os partidos terão para formalizar os candidatos a presidente e vice, governador e vice, senador e suplente, deputado federal e estadual, além das coligações. É como se a bola começasse a rolar na Copa Eleitoral e o eleitor garante que estará de olho. A informação é a melhor arma. Nós temos que votar para um Brasil melhor, né? Copa, diversão, isso devia vir em segundo plano. Diante das dificuldades para definir as coligações, os partidos devem empurrar a realização das convenções para a reta final do prazo definido pela legislação eleitoral. A partir daí, os partidos terão que oficializar a burocracia da campanha, o que inclui o registro dos candidatos e a abertura de contas bancárias. Pedir o voto do eleitor será permitido a partir de 16 de agosto. Serão só 45 dias de campanha, uma disputa curta, como a Copa do Mundo. Então, o eleitor, durante a campanha, vai acumulando informação e, ao final da campanha, muitas decisões serão tomadas. Isso é mais do que suficiente, nós estamos vendo aí quais são os candidatos mais competitivos. O Rodrigo, que é torcedor, ou melhor, eleitor, já colocou seu time em campo. Reuniu um grupo de amigos para discutir política. É que a gente possa trazer a discussão político-eleitoral para que as pessoas não tomem suas decisões na hora de ir para a urna, né? Então, aquela figura de baixar no chão, pegar o santinho, é o que a gente quer queimar com essa ideia. Pois é, como você viu aí, a campanha eleitoral começa para valer em agosto. Por enquanto, essa será uma eleição bem pulverizada. Há 17 pré-candidatos à presidência da República. E também, por enquanto, o eleitor está bem desconfiado, especialmente as mulheres, maioria entre os indecisos e os declarados votos brancos ou nulos. Vanusa está indecisa. Não escolhi nenhum, não vejo nenhuma condição de me representar hoje. De acordo com o Ibope, assim como ela, 55% das mulheres ainda têm dúvidas em quem votar. E como somos a maioria do eleitorado, somos nós, as mulheres, que decidiremos o resultado da próxima eleição. Um desafio e tanto para os candidatos, já que também são as mulheres que declaram voto branco ou nulo com mais frequência, em especial as que estão na faixa etária entre 35 e 44 anos. Está bem complicado escolher. A gente procura a proposta menos ruim, o candidato menos sujo, né? Essa faixa etária é a faixa etária que, no geral, ela já é mãe, ela já é profissional. São essas mulheres que estão muito à frente e muito em contato com os serviços públicos. Não é uma indecisão porque não sei o que escolher, mas é uma capacidade de refletir, uma necessidade de refletir mais para poder entender qual seria o candidato, qual seria a candidata que poderia melhorar as condições de vida sua e da sua família. A falta de representatividade feminina na política também é parte dessa equação. A mulher tem que ocupar o seu espaço cada dia mais. Estamos chegando lá. Ainda segundo a especialista, encontrar um candidato em quem você confie, que vai lutar pelo que você acredita, exige, em primeiro lugar, pesquisa. Busque na internet informações sobre o programa de governo, os aliados, o passado dos políticos. Analisar a trajetória, o perfil desse candidato, né, nas plataformas que nós temos na internet, na imprensa, nos ajuda a fazer uma escolha, sim, consciente, fundamentada. Tem que pensar muito bem antes de votar, para a gente poder cobrar. A seguir, nem os republicanos acreditaram na história que eles viram na TV. Donald Trump defendeu o colega Vladimir Putin no caso da interferência nas eleições presidenciais. Na comemoração dos 110 anos da imigração japonesa, a princesa Mako chega amanhã ao Brasil, país com a maior comunidade nipônica fora do Japão. Políticos norte-americanos ficam indignados e chamam o presidente Donald Trump de fraco e vergonhoso, após ele aceitar a palavra do líder russo Vladimir Putin de que a Rússia não interferiu nas eleições norte-americanas. Depois de uma semana fora do país para a reunião da OTAN e o encontro em Helsinki, o presidente Donald Trump voltou aos Estados Unidos em meio a uma onda de críticas, inclusive de aliados.
Tudo porque ele aceitou a afirmação de Vladimir Putin de que a Rússia não interferiu nas eleições norte-americanas de 2016, quando Trump disputou com Hillary Clinton. A posição do presidente contraria as afirmações dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Departamento de Justiça, que anunciou o indiciamento de 12 espiões russos por terem hackeado os computadores do Partido Democrata. As críticas vieram fortes pelo Twitter. Não foi nada menos do que traição, garantiu o ex-diretor da CIA, John Brennan, e afirmou que os comentários de Trump não foram apenas imbecis. Ele está totalmente no bolso de Putin. O senador John McCain descreveu a conferência em Helsinki como uma das piores performances de um presidente americano na história. O senador democrata Chuck Schumer questionou por que Trump colocou os interesses da Rússia acima dos norte-americanos. Em meio à chuva de críticas, o diretor de inteligência Dan Coats afirmou em nota oficial que foram claros nas suas avaliações da intromissão russa nas eleições de 2016 e os esforços para minar a democracia americana. E a candidata democrata Hillary Clinton escreveu que agora todos sabem para qual time Donald Trump está jogando. Em Washington, dezenas de pessoas protestaram contra Trump em frente à Casa Branca. E até o ator e antigo governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, se manifestou. Diz que Trump ficou ao lado de Putin como um garoto, um fã tremendo em busca de um autógrafo ou uma selfie. E pergunta a Trump, o que acontece com você? As comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil terão a presença real da princesa Mako. A princesa de 26 anos é a neta mais velha do imperador Akihito e deve chegar amanhã ao Rio de Janeiro. Essa será a 4ª viagem oficial da princesa ao exterior e a primeira ao Brasil. Mako ficará 2 semanas e visitará 14 cidades em 5 estados, onde se reunirá com descendentes de japoneses. A princesa vem participar das comemorações dos 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, que abriga a maior comunidade nipônica fora do Japão, com quase 2 milhões de pessoas. Mako deverá visitar o Cristo Redentor, depois se encontrar com o presidente Michel Temer e no sábado chegará a São Paulo, cidade que tem a maior comunidade japonesa no país. Agora o esporte, o melhor jogador de futebol do mundo foi apresentado ontem pela Juventus da Itália. A loja oficial da Juventus, em Turim, preferiu não exibir o nome da nova estrela na vitrine, mas foi só dar uma olhada lá para dentro que ele apareceu. E a procura foi gigante, 520 mil camisetas com o número 7 vendidas em um dia. Aproximadamente 70 milhões de euros arrecadados comercialmente por um jogador, comprado por 100 milhões de euros. Cristiano Ronaldo se paga jogando e falando. Foi uma decisão fácil, vendo o poderio que tem a Juventus. Como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo. O português escolheu a Juventus aos 33 anos de idade. Visitou as instalações do heptacampeão italiano. Posou para fotos com os novos colegas de equipe e junto do novo comandante, Massimiliano Allegri. Por fim, a Juve divulgou um vídeo promocional de uma das mais importantes contratações de sua história. E não poderia faltar a frase que marcou a trajetória de um dos grandes do futebol mundial. Eu estou aqui! A Copa acabou e o futebol brasileiro voltou. Ontem foram definidas as últimas vagas nas quartas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, o Vasco precisava reverter uma vantagem de 3 gols conquistada pelo Bahia na primeira partida. O juiz entendeu que Nino Paraíba derrubou Andrés Rios na área. Pênalti que Iago Pikachu cobrou e marcou, 1-0. No segundo tempo, Pikachu levantou a bola que cruzou toda a área até encontrar a cabeça de Anderson para ampliar. Mas ficou somente nisso, 2-0. Apesar da vitória, o Vasco está eliminado. Já o Bahia enfrenta o Palmeiras na próxima fase. No outro jogo dessa segunda-feira, o Cruzeiro entrou em campo com 2-1 sobre o Atlético Paranaense no primeiro confronto. E a coisa só esquentou no final do jogo. No contra-ataque rápido, Robinho achou a Arrascaeta e o uruguaio deixou a situação cruzeirense ainda mais tranquila. O Furacão descontou com Bergson já nos acréscimos, mas sem tempo para reagir, 1-1. O adversário do Cruzeiro nas quartas é o Santos.
O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a volta de doenças que já estavam controladas ou erradicadas, como o sarampo e a poliomielite. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Até lá. Tchau.